esforçar para subir o mais alto que eu puder, para estar cada vez mais perto de Ti, em nome de Jesus. E vamos aplaudir bem forte esse Deus maravilhoso que Ele merece. Diga glória a Deus. Aleluia, amém. Mais uma vez, bom dia, povo de Deus. Pode se sentar, fica à vontade todos. Que Deus abençoe você. E hoje você vai receber aquela força que você precisa de Deus. Hoje é a última quarta-feira, do mês de outubro, como eu estava dizendo. Deus vai te fortalecer. Quem precisa de Jesus aí, levanta a sua mão. Mostre isso não só de palavras, mostre isso de atitudes. Mostre isso com a sua maneira de agir. Fala para Ele, mostra para Ele: Senhor, eu preciso da Tua presença. Só de você estar aqui hoje, você já está mostrando que você precisa. Amém? Só de você ter deixado tudo, ter se esforçado, você já está mostrando que você precisa. Então esteja na presença de Deus. Quanto mais você precisa e reconhece que precisa, mais se esforce para buscar dEle, mais se esforce para ter dEle. Amém? Eu quero te dar uma palavra que está em meu coração, está lá em Lucas capítulo 19. Essa palavra, na verdade, eu tinha preparado ela para domingo, Nós temos falado aqui aos domingos a respeito do esforço. Aprendemos muito a respeito disso, só que no domingo não deu tempo de falar tudo que deveria ter sido falado aqui, e eu deixei um pouquinho para hoje. No domingo nós falamos aqui a respeito a respeito do esforço, mas a respeito de você não parar, de você continuar atirando aí as suas flechas, porque os seus milagres param aonde para o seu esforço. Tem muita gente que não entende isso, Tem gente que acha que o que Deus tinha que fazer já fez. Por que Deus não está fazendo mais? Porque às vezes nós não estamos dando mais para Deus fazer. Se nós dermos mais, Deus fará. Amém, Jesus? E eu quero continuar falando desse assunto com você e mostrando aqui um exemplo de um homem chamado Zaqueu. Vamos lá? Lucas capítulo 19, verso 1. Falamos a respeito disso domingo, a respeito de se esforçar, a respeito de Eliseu, que foi ali no finalzinho da sua vida usado por Deus para abençoar o rei Joás. E quando o rei Joás chega ali, ele fala para o rei Joás: pega o arco e pega as flechas, e ele coloca a mão dele sobre as mãos do rei Joás. Eu mostrei isso para você, que é algo muito importante. A sua mão tem que estar, você pode receber reforço, mas o esforço tem que ser seu. Amém, Jesus? Então não se esqueça disso. Reforço é importante. Reforço você pode receber do pastor, reforço você vai receber de pessoas que Deus vai colocar no teu caminho, da igreja onde você participa, dos irmãos em Cristo. Mas, meu irmão, tem gente que não quer só o reforço, ele quer o esforço de outra pessoa, e não dá. Primeiro a tua mão, você é o rei, você coloca a tua, e depois alguém usado por Deus reforça, colocando sobre a tua mão. Amém, Jesus? E aí, quando Deus te dá a palavra, você precisa continuar fazendo aquilo que Deus orientou, até que a vitória seja completa. Por quê? A Bíblia diz que ele atirou 1, 2, 3 flechas e cessou, parou. O homem de Deus ficou indignado com ele, falou: você deveria ter continuado, pelo menos 5 ou 6 vezes você deveria ter atirado, para que a obra fosse completa, porque o que você está fazendo aqui é o que vai te dar a vitória lá. Então tem gente que não entende. Por que tem que ir na quarta-feira na igreja, esse negócio de ficar orando na madrugada, esse negócio de ficar jejuando, mas é o que você está fazendo aqui que vai te dar a vitória lá, aonde você quer. Está ligado o mundo espiritual com as coisas que nós fazemos aqui no mundo natural. E ele não entendeu. Ele atirou 3 flechas só e parou. Quando chegou na hora de enfrentar o inimigo, ele teve só 3 vitórias também e não teve mais nada. Então entenda isso, você precisa se esforçar. Continua, a tua vitória para onde para o teu esforço. E nós vamos ver o exemplo de Zaqueu. Lucas 19:1, quem achou aí diga amém. Fala assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia o quê? Passando. Eu estava meditando nisso, e o Espírito Santo tem falado por esses dias muito ao meu coração em relação a isso. Eu nunca vi, irmão, Jesus atrás de ninguém para se converter. Eu não vejo na Bíblia, pode ler os evangelhos, eu não vi Jesus indo atrás de ninguém para trazer para ouvir a palavra. Eu não vi Jesus indo atrás de ninguém para trazer para receber oração. Jesus ia sempre o quê? Passando. E quem queria? Tinha que ir atrás, irmão. Tinha que correr atrás. Nós estamos vivendo o evangelho hoje. Se você quiser que a pessoa venha até Jesus para ouvir a palavra, você tem que ir lá, desculpa a brincadeira, mas pegá-la no colo, pedir pelo amor de Deus, para ela vir sentar ouvir o quê? A palavra. Não é esse o evangelho de Cristo, irmão.
O evangelho de Jesus, quem quer vai atrás. Ele vai o quê? Passando. E hoje está passando. E está passando e vai o quê? Passar. Vai chegar um dia que vai passar. Não vai dar mais para ver Jesus. Então quem quer ver Jesus tem que correr atrás hoje. Tem que correr atrás agora. Jesus ia passando por Jericó. Talvez ele nunca mais passasse ali. E nós estamos vivendo um tempo que está acabando. Jesus está passando e esse tempo não vai voltar mais. Mas hoje os pastores têm quase que ir lá, irmão, e pegar a pessoa no colo, tem quase que ir lá e fazer um cafunézinho ainda e trazer com um brinquedinho para colocar aqui na igreja para a pessoa sentar, para ela poder ouvir a palavra. Irmão, isso não existe. E se não fizer isso, ai, tá vendo? Ah lá, ninguém vem, ninguém me ajuda, cadê o Deus que é amor? Jesus era amor. Jesus era a expressão de todo amor na face dessa terra. E se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus passando, e Jesus não para ninguém. Eu vejo o Bartimeu, que era cego, tendo que correr atrás de Jesus. Jesus passa e o Bartimeu, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, continua. Imagina um cego tendo que correr atrás de Jesus no meio de uma multidão. Não era para ter dó dele, sim ou não? Jesus não tinha dó, porque dó é um sentimento do diabo. Jesus tinha amor. E o amor, meu irmão, ele não fica paparicando a ninguém. O amor, irmão, ele dá para quem está buscando, para quem está correndo atrás. Aliás, o amor ele te incentiva a buscar. O amor ele te incentiva a lutar. E Jesus incentivava, ele ia passando e quem queria tinha que ir atrás. A mulher cirofenícia, a Bíblia diz que ela vinha atrás de Jesus clamando e Jesus demorou para parar. Jesus só parou quando os discípulos intercederam, falou, Jesus, despede ela porque ela vinha atrás do Senhor gritando há tanto tempo. Jesus não alisa não, Jesus ainda falou assim, não vou pegar o pão dos filhos e dar para quem? Para os cachorrinhos. Olha que pancada, hein? Deu uma pancada nela. Irmãos, ela queria tanto que ela não se ofendeu. Por que Jesus fez isso? Eu não sei, irmão, mas Jesus conhecia até pensamentos e intenções do coração. Aquela mulher precisava ser quebrantada. Precisava. E ela se humilha e fala, Senhor, até os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor, não vou embora não. Jesus falou, agora sim, grande é a tua fé. Vai, que a tua filha já está liberta. Quando ela chega lá, a filha dela está liberta. Diga glória a Deus. Então Jesus está o quê? Passando. Fala para o irmão do seu lado, fala, Jesus está passando, irmão, corre atrás. Amém? Corre atrás. Fica esperando o pastor lá pegar você no colo, na sua casa, para você vir ouvir a palavra, que você vai perder. Jesus vai passar e você vai ficar. Vai. Quem está entendendo, diga amém. A coisa é séria, quem quer tem que ir atrás. E aí no versículo 2 diz assim, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. Versículo 3, e procurava ver quem era Jesus. Então olha para o pastor, vamos falar assim, materialmente falando, o Zaqueu tinha alguma necessidade? Não. Irmão, ele tinha chegado a uma posição que talvez grande parte da sociedade gostaria de chegar. Ele era uma pessoa independente financeiramente. Ele era um chefe de uma categoria muito próspera, de pessoas muito ricas, ele era o mais rico de todos, não faltava nada para ele, fisicamente falando. Mas se não faltasse, ele não estaria atrás de Jesus. Por quê, pastor? Não faltava financeiramente, não faltava materialmente, mas faltava na alma, faltava no coração dele. Isso significa o quê? Que o dinheiro ele é muito bom, mas ele não traz o que Jesus traz. Cuidado, se você, ao invés de ir atrás de Jesus, está indo atrás de quem? Do dinheiro. Porque quem tinha dinheiro estava indo atrás de quem? De Jesus, estava fazendo o caminho contrário. E hoje você vê bobinho aí deixando Jesus para ir atrás do quê? De dinheiro. Nossa, pastor, porque não, olha as coisas, a gente tem que prosperar, a gente tem que crescer. Tem, hoje, com o advento aí da internet, se coloca muita aparência, né, nas redes sociais e mexe com a cabeça das pessoas. Elas acreditam que aquela tem que ser o padrão de vida. Todo mundo só tira foto lá no iate, só tira foto no carrão, só tira foto dizendo, venci na vida. E coitado, está tudo vazio, tudo distante de quem? De Jesus. Cuidado para você não fazer o caminho errado, meu irmão. Que quem foi atrás do dinheiro já está voltando atrás de quem? De Jesus.
Não abandone. Busque sim, busque o dinheiro, mas com Jesus. Busque as riquezas dentro da palavra, sem sair da presença de quem? De Deus. Porque quem largou Jesus para ir atrás de dinheiro, está voltando de novo atrás de Jesus. Aqui estava o Zaqueu rico, próspero, abençoado, mas ele queria ver quem? Jesus. Tinha tudo, mas queria ver Jesus. E o que faltava para ele? Vamos ler aí no 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia. Por causa do quê? Da multidão. Pois era de pequena estatura. Então vamos lá, são dois problemas. Por que ele queria ver Jesus e não podia? Primeiro, por causa do quê? Da multidão. A multidão é uma coisa que você não pode mudar. Ela sempre vai existir. Tanto é que o verdadeiro problema não era nem tanto a multidão. Porque vai falar do segundo problema, que esse é o verdadeiro problema e é o que dava para ser mudado. Presta atenção no que eu estou falando. É o que dava para ser mudado. Por causa da multidão, e diz, pois era do quê? De pequena estatura. Porque se ele não fosse, vamos dizer que ele não fosse de tão pequena estatura, a multidão seria um problema? Não. Então é aí que está. Tem muita gente hoje que ainda acha que o problema é a multidão. Irmão, a multidão é uma coisa que você não pode mudar. A multidão de desculpas, a multidão de problemas, sempre vai existir uma multidão de problemas. Vai ou não vai? Ou não tem na sua vida? Porque na minha tem. Uma multidão de problemas. E quanto mais você vai crescendo, você vai sendo abençoado, mais problema vai aparecendo. A multidão de desculpas, você teria hoje uma multidão de desculpas para não estar aqui. Hoje tem uma multidão de desculpas para não buscar Deus. Hoje tem uma multidão de desculpas para não obedecer a palavra. Sempre vai ter. Fala comigo, a multidão sempre vai existir. A multidão de dificuldade, a multidão de problema, a multidão de desculpa. E tem gente que só vive falando da multidão. Mas a multidão não seria um problema se ela tivesse o quê? Fala assim, estatura. Exatamente. A multidão você não pode mudar. A multidão de problema, irmão, sempre vai existir, enquanto você estiver aqui nesse mundo. A multidão de dificuldades sempre vai existir, enquanto você estiver aqui nesse mundo. Multidão de desculpas sempre vai ter para qualquer coisa que você for fazer. Agora, a questão da sua estatura, você pode mudar. A questão da estatura pode ser resolvida. Mas como, pastor? Eu sou quem eu sou. Tinha como Zaqueu crescer? Tinha ou não tinha? Crescer? Me ensina aí. Dá para crescer? Não dá, né? Crescer não dá. Jesus falou assim, vocês que andam tão ansiosos. Uma vez Jesus falando de ansiedade, Jesus falou assim de ansiedade. Tem gente que é tão ansiosa, falou assim, o que adianta tanta ansiedade? Vocês vão crescer? Lê lá, Jesus falou isso. O homem de tão ansioso que é, pode aumentar um côvado na sua estatura? Na linguagem de hoje, pode crescer? Não, não cresce. Fala assim, mas tem como ficar mais alto. Não tem como crescer. Ele não tinha como mudar quem ele era daquele tamanho, aquele lá era ele. Mas ele podia ficar mais alto. Quando ele entendeu isso, mudou tudo. Irmão, é aquilo. Pastor, mas eu sou assim. Ah, mas eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade para isso, eu tenho dificuldade para aquilo, tá? Só que a sua dificuldade, a sua limitação, ela pode ser resolvida. Não que você possa, talvez ser outra pessoa. Ah, pastor, se eu fosse uma pessoa diferente, não. Do jeitinho que você é, você pode ficar mais alto, você pode resolver o problema. Como é que resolve, pastor? Eu quero mostrar para você duas coisas aqui. Então vamos lá. Primeiro, você não pode mudar a multidão, porque a multidão é coisas que não dependem de nós. Mas você pode mudar a sua estatura, que é o que depende de você. Qual que é a primeira coisa que ele fez? Versículo 4, lê comigo aí. E, vírgula, correndo adiante. Para aí. Então a primeira coisa que ele fez, correndo adiante. O que é correr adiante, pastor? É se esforçar um pouco mais. Então presta atenção, quando você tem uma limitação em alguma área da sua vida, quando em alguma área da sua vida ali você é de pequena estatura, e você não está conseguindo ver Jesus ali naquela área, porque a multidão de desculpa, de problema, de dificuldade, enfim, está te impedindo, você precisa ficar mais alto naquela área.
E como é que faz para ficar mais alto, pastor? Correndo adiante. O que é correr adiante? Enquanto todo mundo está aqui, o Zaqueu já estava lá na frente. Entendeu, sim ou não? Enquanto todo mundo estava aqui, a multidão estava aqui, o Zaqueu estava lá adiante. É se adiantar. Você precisa aprender a fazer isso. Vamos trazer isso para o mundo espiritual? O que é ir adiante, pastor? Fala assim comigo, é se esforçar um pouco mais. É fazer o que ninguém está fazendo, para receber o que ninguém está recebendo. Então, o que é uma pessoa correr adiante? Aquela pessoa que antes do dia começar, quando o dia começa, junto com ele vem a multidão de problemas, sim ou não? Quem já começa o dia com multidão de coisas para resolver? Deixa eu levantar o pé aqui. Então, antes disso, você já tem que estar o quê? Adiante. Antes do dia começar, levanta na madrugada e vai buscar Deus. Vai orar. Corra um pouco mais adiante. Antes de ter que enfrentar a multidão de problemas, já tem uma palavra no coração. Já tenha tido com um tempo com Deus, já esteja na frente. Amém, Jesus? Tem gente que só anda atrasada. Ela vai buscar Deus na hora que a coisa aperta só. Ela vai buscar Deus na hora que vem aquele monte de problema. Ela só vai buscar Deus na hora que ela não está aguentando mais. Não. Você tem que correr o quê? Adiante. Antes do dia começar, antes do diabo vir com aquele monte de problema, antes de vir aquele monte de coisa, você já tem que estar na presença de quem? De Deus. Se esforça um pouco mais. Irmão, se esforça, eu tenho falado tanto sobre isso aqui, eu não, o Espírito Santo tem falado para nós. Nós temos que nos esforçar um pouco mais. O esforço faz isso, ele faz que você se adiante aos problemas, ele faz que você se adiante às lutas. O Davi, o salmista, ele falava muito isso nos Salmos. Ele falava assim, antes que o dia comece, antes que venha nascer o sol, eu já me coloco na sua presença. Eu estou ali na meditação na tua palavra, eu tenho buscado antes que comece o dia, antes que venham as lutas, antes que venham as batalhas. Então antes, se adiante. Você quer ver uma coisa? Deixa eu só ler aqui com você. Abra sua Bíblia rapidinho. Segura aí que nós vamos voltar aqui, tá? 2 Timóteo, abra sua Bíblia lá. Segunda carta a Timóteo. Não, a segunda não, perdão. É a primeira, tá? Capítulo 2, versículo 1. É primeira. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Eu já falei bastante desse versículo aqui outras vezes. Está ali na tela. Quem achou, diga amém. Então lá. Admoesto-te, pois, vírgula, o que diz ali? Antes de tudo. Antes de tudo. Antes de tudo. O que tem que fazer antes de tudo? Que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então o que é fazer antes de tudo? Fala comigo. É correr adiante. É se adiantar. Não é uma luta para nós, porque às vezes a gente está sempre correndo atrás, não é adiante. Está correndo atrás. Eu não estou conseguindo me adiantar. Eu estou atrasado. Porque quando o problema chega aí que eu vou orar. Quando a luta vem aí que eu vou orar. Quando a multidão vem aí que eu vou buscar Jesus. Eu não vou conseguir ver Jesus assim. Eu tenho que colocar isso na minha vida como prática. Tem que ser antes de tudo. Antes de tudo. Antes de tudo, eu tenho que estar lá à frente, eu tenho que me adiantar. Eu não posso deixar para depois, não posso deixar para o final. Eu não posso estar lá atrás. Pastor, eu oro. Como é que você ora? Terminou o dia, já estou cansado, depois do dia corrido, aí eu vou falar com Deus. Não. Não é assim. Aí você já tomou a decisão que tinha que tomar, aí você já falou o que não tinha que falar, aí você já fez o que não tinha que fazer. Aí a multidão tomou conta.
Agora, quando você corre um pouco adiante, meu irmão, quando a multidão chega, você já está lá na frente. Amém, Jesus? Então se preocupe com isso. Vamos ler de novo? Admoesto-te, pois, que antes de tudo, que se faça o quê? Deprecações e o que mais? Orações, intercessões e ações de graças por todos os... Antes de tudo. Antes de tudo. Tem tanta coisa para resolver hoje, uma multidão de coisa, pastor. Antes de tudo, vai buscar Deus. Antes de tudo, vem para a igreja. Antes de tudo, vai ouvir a palavra. Amém, Jesus? O diabo está fazendo de tudo. Eu falei muito esses dias atrás a respeito de remir o tempo, né? O diabo tem feito de tudo, irmão, para a gente estar sempre atrasado para as coisas de Deus. Para a gente não ter tempo. Não, se esforça para estar adiantado. Corra adiante. É assim que você vai vencer essa limitação. A sua pequena estatura. É a primeira coisa que você tem que fazer. Correr um pouco mais adiante. Volta lá então em Lucas 19, para a gente continuar. O versículo 4, né? Foi onde nós paramos. Lucas 19, 4. E diz assim: e correndo adiante, o que fala agora? Subiu aonde? A uma figueira brava para o ver. Então lembra que eu falei para você? Ele não podia crescer, mas ele podia ficar mais alto. O que significa isso, pastor? Irmão, aquilo que você tem, eu falava quarta-feira passada aqui a respeito de Gideão, que Deus chegou para Gideão e viu ele malhando trigo aonde? No lagar. Lembra disso? E a Bíblia fala que o anjo de Deus falou assim para ele: ô Gideão, com a força que você tem, que você vai livrar Israel de quem? Dos midianitas. Era com a força que ele tinha. O Zaqueu era pequeno, era quem ele era o que ele tinha, mas nada impedia ele de ficar mais alto. Como é que fica mais alto? Você sobe em algo que te dá altura. Você sobe em alguma coisa que faz você chegar onde com a sua estatura natural, nunca jamais você chegaria. Irmão, eu digo para você, eu estou aqui hoje, por exemplo, pregando a palavra, eu estou aqui hoje como pastor dessa igreja, porque o que me dá altura me permite estar aqui. O que, pastor? Uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de santidade. Porque a minha altura, naturalmente falando, eu não conseguiria. Eu não me permitiria estar aqui. Se eu descer daquilo que me dá altura, irmão, a multidão vai me cobrir. Isso é qualquer um. Está entendendo, sim ou não? Isso é qualquer um de nós. Você só vai conseguir ver Jesus se você subir naquilo que te dá altura. Ainda coloquei aqui, busque aquilo que te dê altura que você não tem. O que é que te dá altura que você não tem? É a palavra, meu irmão. É a palavra de Deus, é a comunhão com Deus, é uma vida com quem? Com Deus. Nós precisamos nos esforçar para isso. Primeiro, correr adiante. Segundo, subir naquilo que nos dá altura, a altura que nós não temos. Você não tem capacidade em si mesmo, mas com a capacidade que você tem, você pode chegar lá. Se você buscar, se você subir naquilo que te dá altura, naquilo que te dá condição. Eu só estou aqui porque eu estou na obediência à palavra. Em cima da palavra, eu consigo ver Jesus. Agora, meu irmão, se eu descer dessa santidade, se eu descer da comunhão com Deus, se eu abandonar a palavra, acabou. Eu vou voltar a ter aquela estatura que eu sempre tive. E você sabe a estatura que você sempre teve. Tem gente aqui que era tão pequeno que não conseguia vencer o vício. De tão baixinho que era espiritualmente falando. Tem gente que era tão pequeno aqui que não conseguia vencer a mágoa. Que não conseguia vencer o cigarro, não conseguia vencer o pecado, não conseguia vencer a doença. Mas no momento que você encontrou a palavra, ela te deu altura para você vencer isso. Não desce não. Amém, Jesus? Fica. Fica no lugar onde você pode ver Jesus. O que é essa figueira, pastor? O entendimento que Deus te deu. O entendimento que Deus tem te dado. Você pode ser pequenininho, mas quando você tem entendimento, você fica enorme, você fica grande. O diabo te escravizou enquanto você não entendia. Quando você não entendia, ele fazia você pequenininho. Brincava com você. Irmão, no momento que você começou a entender quem você era em Cristo, você começou a entender a palavra, acabou, irmão. O demônio não pôde mais brincar com você.
palavra, o entendimento da palavra te deu o quê? Altura. Você começou a brigar com o diabo de igual para igual. Aliás, maior do que ele, olhando de cima para baixo agora. Diga glória a Deus. Quando eu não tinha entendimento, eu olhava para Satanás assim. O que eu posso fazer diante dessa multidão de problemas, o tamanho dessa situação? Quando eu comecei a entender a palavra, irmão, hoje eu ainda entendo pouco, mas o que eu entendo hoje da palavra, hoje eu olho para o diabo assim, de cima para baixo. Busca entendimento, irmão. O povo de Deus está precisando de entendimento. As pessoas vêm na igreja, mas não têm entendimento do quê? Da palavra. Aí como é que elas vão agir? Elas vão agir conforme a sua pequena o quê? Estatura. Não, você tem que se aprofundar nas coisas de Deus, para que você alcance a estatura que Deus tem para dar para você. Você quer ver? Se eu não me engano, rapidinho, vamos lá para Efésios capítulo 4. Deixa eu só ler com você aqui rapidinho. Efésios capítulo 4. Acho que é o versículo 3, deixa eu só confirmar aqui. Nós falamos muito quando nós tivemos aí a campanha Igreja de Joelhos, Família de Pé. Falamos muito disso aqui, não sei se você vai lembrar. Efésios capítulo 4. Versículo 13, tá? Vamos direto no 13. Segura aí em Lucas que nós vamos voltar, tá? Efésios 4:13. O que diz aí? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de quem? Do Filho de Deus e a varão perfeito, à medida da estatura completa de quem? O que nos dá a estatura completa de Cristo? Volta aí, ó. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de quem? Do Filho de Deus. O conhecimento, o entendimento é que nos dá a mesma estatura de Jesus. Diga glória a Deus. Se nós conhecermos, entendermos o que Jesus entendia, se conhecermos a Cristo, se conhecermos a palavra, você quer conhecer Jesus, tem que conhecer o quê? A palavra. Da maneira que nós deveríamos de conhecer, nós podemos ser pequenos, mas ela vai nos dar altura. Amém? Ela vai nos dar altura. Irmão, você pode ser baixinho do jeito que você for. Pega uma pessoa com entendimento para você ver. Alguém que tem entendimento da palavra para você ver. Se essa pessoa não fica com outra altura diante dos problemas. Se ela não fica diferente na sua maneira de enfrentar a situação. Pega aí. Pode ser baixinho do jeito que for, como diz o missionário. O missionário fala que ele tem a altura de um homem normal. 1,60 m. Mas não é. Quem já viu o missionário de perto? Já viu o missionário? O missionário de perto aqui nesse púlpito, ele fica assim mais ou menos assim, ó. Quase que, se o púlpito for muito grande, fica meio assim para ele. Mas eu duvido qual é o demônio que vai se meter com ele. Por causa do quê? Do entendimento. Do entendimento que tem da palavra. Você está entendendo, sim ou não? Quando você tem entendimento, você consegue ver Jesus mais claro. Porque o entendimento te leva mais alto. Você tem que buscar entendimento da palavra. Eu vou trocar a tradução aqui, ó. Esse mesmo versículo na Bíblia NVI, deixa eu ver. Isso. A Bíblia NVI diz assim, ó: até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos o quê? A maturidade, ó, atingindo a medida da plenitude de quem? De Cristo. Nós precisamos, irmão, crescer na fé, chegar a essa maturidade. O Zaqueu não tinha como crescer de estatura, então o que ele fez? Ele subiu em algo que deu altura para ele. Quando você começa a buscar entendimento da palavra, meu irmão, você começa a ver Jesus, você começa a enxergar o Senhor. A multidão de problemas não existe mais, não te impede, até existe, né? Ela não vai deixar de existir, mas ela não te impede mais. Quando alguém cresce no entendimento, a multidão de desculpas não impede mais, concorda comigo, sim ou não?
Eu vejo, irmão, que as pessoas que a multidão ainda impede ela, é porque a pessoa não cresceu no entendimento, ainda não cresceu na maturidade, na fé. Quando a pessoa ela cresce no entendimento da palavra de Deus, a multidão de desculpa, a multidão de problema, multidão de dificuldade nunca vai deixar de existir, mas não impede mais ela de ver Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Então busca o conhecimento e entendimento da palavra. Volta lá para Lucas 19, que a gente já está indo para o final. E aí diz assim, né? No versículo 4, isso. Lucas 19, 4. Deixa eu voltar aqui rapidinho para a gente continuar. Então diz assim o versículo 4. E correu adiante, quer dizer, fez um pouco mais, se esforçou um pouco mais do que os outros, né? Subiu em uma figueira, subiu em algo que deu altura para ele, mesmo ele sendo pequeno, para vê-lo. Pois Jesus, aqui deixa eu mudar para a Bíblia corrigida, para ficar igual a sua, fala assim, porque havia de passar por onde? Por ali. Olha para o pastor, dá para saber onde Jesus vai passar? Como é que eu sei onde Jesus vai passar? É claro que dá. Por onde Jesus anda? Qual é o caminho de Jesus? Fala comigo assim, ó, Jesus não sai da palavra. Jamais. Irmão, nunca você vai ver Jesus fora do quê? Nunca. Então, você quer ver Jesus, você tem que saber por onde ele vai passar. Irmão, eu não entendo, por exemplo, tem gente que quer ver Jesus no seu relacionamento. Ai, pastor, eu quero ser feliz na minha vida sentimental. Aí a pessoa quer ver Jesus no seu relacionamento e arruma um perturbado, endemoniado, arruma lá uma perturbado, endemoniada, está fora da presença de Deus e se junta. E aí entra no que a Bíblia chama de julgo o quê? Desigual. E a Bíblia diz, não pode haver entre vós julgo desigual. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ver Jesus no relacionamento dela? Jesus vai passar ali? Não. Jesus não vai passar ali, porque Jesus não sai do quê? Da palavra. A pessoa quer ver Jesus na vida financeira dela. Ela quer que Jesus abençoe a vida financeira dela. Só que ela quer que Jesus abençoe a vida financeira dela, sendo infiel a Deus no seu dízimo, sendo infiel a Deus na sua oferta, roubando, defraudando os outros, passando a perna nos outros. Ela vai ser abençoada? Ela vai ver Jesus? Jesus não vai passar ali. Qual é o caminho de Jesus na vida financeira? Fidelidade. Se for fiel, pode ter certeza que você vai ver Jesus. Jesus vai passar na vida de quem é fiel. Não tem como. Honestidade, generosidade. Segunda-feira eu estava falando isso lá em Lins. A Bíblia diz, Provérbios 11, 24, a alma generosa prosperará. E quem socorre será socorrido. Irmão, se você for generoso, você pode ter certeza que você vai ver Jesus. Jesus vai passar pela generosidade, é o caminho dele. Deu para entender o que eu estou explicando? Sim ou não? Quem está conseguindo entender, diga amém. Esse é o caminho que Jesus não sai do quê? Da sua palavra. Como é que eu quero ver Jesus indo para um lugar que Jesus não vai passar? Como é que eu quero ver Jesus indo por um caminho onde Jesus não vai passar? O Zaqueu sabia disso, que Jesus só tem um caminho, Jesus só anda por um caminho. Ele é o único caminho. Qual que é o caminho? A palavra. Jesus não sai dela. Se você sair, você não vai ver Jesus. Não tem como. Fica na obediência à palavra. Quem está entendendo, diga amém. Se você ficar na obediência à palavra, você vai ver Jesus. Amém? E diz assim, ó, e correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar. Ali ele sabia. Irmão, Jesus sempre vai cumprir o que ele prometeu. Ele sempre vai passar pela palavra dele, pela promessa que ele fez. Vamos dizer que a Bíblia diz, por exemplo, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Você pode esperar nessa palavra que Jesus vai passar por ali. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, vai ser salvo tu e a tua casa. Fica na palavra que Jesus sempre vai passar por ali. Agora não sai não, se você sai, você não vê Jesus. Jesus não vai passar por outro caminho. Ah, pastor, eu resolvi fazer do meu jeito. Imagina, estava lembrando de Abraão, né? Deus deu uma promessa para Abraão. Abraão, eu vou te dar um filho de Sara, sua esposa. Você crê? Creio. E aí Abraão esperou e nada. Não aconteceu nada. O que ele fez?
ouviu a Sara. A Sara falou assim: ô Abraão, está aqui a minha serva, tem um filho com ela. Ah, boa ideia. Mas Deus tinha falado que ia passar por aqui. Ô Abraão, você vai ter um filho da tua esposa Sara. Ele pegou outro caminho. Ele não viu Deus, ao contrário, quase que ele viu a destruição da sua família. Tem um filho com Agar. No começo parecia que estava perfeito. A Bíblia diz que de repente começou a ter um problema entre Agar e Sara. E a Sara chega para Abraão e fala assim: o Abraão, ou eu ou ela. Sabe o que Abraão teve que fazer? Pegar Agar e o filho dele, aquilo deve ser dolorido demais para ele. Colocar um cântaro nas costas dela, dar para ela um bocado de pão e falar: vai embora. Para onde que eu vou? Não sei, você tem que ir embora. Sofreu. Por que ele sofreu? Porque Deus falou para ele: eu vou passar por aqui. E o que ele fez? Foi por ali. É o que muita gente faz, irmão. Está indo por onde Jesus não vai passar. Zaqueu foi inteligente, ele disse: ele vai passar por aqui. Ele vai passar por aqui. Se eu ficar na fidelidade, ele vai passar por aqui. Se eu ficar na obediência, ele vai passar por aqui. Não sai da obediência. Se eu ficar na santidade, ele vai passar por aqui. Pode parecer que está demorando, irmão, mas ele vai passar. Esse é o caminho. Não tem outro. Fica na santidade, fica na fidelidade, fica na obediência. Não sai não. Ah, mas tem hora, pastor, que fica difícil. Por mais que ficar difícil, você sair daí, você não vai ver Jesus. Jesus não vai passar por outro caminho. Ele vai passar pela obediência. Quem tiver na obediência vai ver ele. Ele vai passar pela santidade. Quem tiver na santidade vai ver ele. Ele vai passar na fidelidade. Quem tiver na fidelidade vai ver ele. Ah, pastor, eu não sei, até agora meu marido não mudou, eu estou olhando já para um outro homem lá, pensa num rapaz de gente boa. Eu sei, pastor, mas a carne é fraca. Vai que você não vai ver Jesus não, você vai ver o outro que passa lá. Você vai ver o que passa na infidelidade. Você já sabe quem passa na infidelidade. Você já sabe. Então fica, meu irmão, na fidelidade, porque Jesus passa ali. Jesus passa na obediência. E havia, olha o que está escrito ali, porque havia de passar por ali. Zaqueu é um exemplo. Ele correu na frente, subiu naquilo que dava altura e falou: e aqui, esse é o caminho dele. Ele vai passar aqui. Se eu ficar aqui firme, esperar, eu vou ver quem? Jesus. Você já está no caminho? Pastor, mas eu já estou. Então fica, permanece. Que ele vai passar por aí. Quem crê, diga glória a Deus. Ele não vai, irmão, deixar de cumprir o que ele falou. Lá em Jeremias 1,12, rapidinho, só para a gente já orar. Jeremias 1,12. Deus diz para Jeremias assim, ó: e me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Para quê? Deus não foge, irmão, da palavra dele. Se a palavra dele está aqui, ele vai por aqui. Quem tiver na palavra, vai vê-lo. Quem não tiver, não vai ver. Fica na obediência. Ô Jeremias, fica atento. Ô Jeremias, viste bem. Você falou certo. Você está no propósito correto. Lembra de Eclesiastes 10,4? Rapidinho, deixa eu ler para você lá, nós já vamos orar, tá? Eclesiastes 10,4. Pastor, eu já estou na palavra, então segue esse conselho aqui, ó. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o quê? Teu lugar. Se estiver na obediência, fica nela, porque Jesus vai passar ali. E se na hora que ele passar, será que você vai estar lá? Ou será que você já vai ter saído? Ou será que você já vai ter abandonado? Ah, esperei tanto, sabia, cria que Jesus ia passar por aqui, fiquei tanto tempo na fidelidade, fiquei tanto tempo na obediência, fiquei tanto tempo no temor a Deus, e não aconteceu nada. Quando você saiu, Jesus passou. Quanta gente fez isso, né? Que triste. Ficou. O dia que a pessoa decidiu sair, quem que passou? Jesus. Irmão, pode se levantar o inferno inteiro contra você. Não deixe o seu lugar. A Bíblia corrigida é: não deixe, irmão, o seu lugar. Porque ele vai vir. Ele vai passar por ali, porque ele só tem um caminho. Jesus só anda pela obediência, pela fidelidade. Jesus só anda pela santidade. Jesus não vai passar por outro caminho. Fica ali que você vai ver ele. Rapidinho, Lucas 18. Agora é o último. Lucas 18, vamos lá.
Amém. Lucas 18. Deixa eu mudar aqui para a Bíblia corrigida. Versículo 8. Lucas 18, 8. Vamos pegar do 7 aqui, tá? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que o quê? Tardio para com eles. Imagina o Zaqueu em cima da figueira. Nossa, mas eu tenho certeza que ele vai passar por aqui, mas está demorando tanto. Eu estou aqui em cima dessa figueira, lutando para permanecer mais alto, lutando para permanecer, para ganhar altitude, para ganhar altura. Estou lutando para a multidão não me cobrir, e até agora Jesus nada. E diz assim, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. 8, presta atenção, digo-vos que depressa lhes fará o quê? Justiça. Olha agora, quando porém vier o Filho do Homem, porventura o quê? Achará fé na terra. Será que Ele vai te encontrar lá, aguardando? Esperando? Firme, ali no seu lugar, na sua posição, em cima da figueira, em cima da palavra, no conhecimento que Deus te deu, no entendimento que Deus te deu. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quer ver? Para a gente encerrar, volta lá para Lucas 19, e agora nós vamos terminar. O versículo que nós paramos é o 5. Diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, fala para o seu irmão, fala, aguenta firme, ele está chegando. Pastor, acho que eu me adiantei demais. Olha, eu busquei tanto, orei tanto. Antes de começar o dia eu já estava buscando a Deus. Antes dos problemas eu já estava me adiantando. Eu corri na frente, pastor. Aí eu subi tanto, busquei entendimento na palavra, busquei amadurecer na fé. E pastor, até agora, nada. Calma, ele vai passar aí. A Bíblia diz que ele correndo adiante subiu na figueira, porque havia de passar por ali. E chegou o momento. A Bíblia diz assim, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Diga glória a Deus. Irmão, vai chegar um momento em que Jesus vai ver você que se esforçou e esperou Ele no lugar que Ele havia de passar. Diga glória a Deus. Ele vai te ver. Você pode ser pequeno do jeito que for, mas se você se esforçar, você vai chamar a atenção de Jesus. Estava aquela multidão toda lá e ela sempre vai existir. Mas agora ninguém pedia mais Zaqueu de ver Jesus, mas principalmente Jesus de ver quem? Zaqueu. Não sei se você reparou, começa dizendo assim que Zaqueu queria o quê? Ver Jesus. Só que termina como? Olha o versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e o quê? E viu. Quem foi que viu quem? Jesus viu Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, mas quem foi que viu Zaqueu? Foi Jesus que viu ele. Quando você se esforça, meu irmão, quem vai te ver é o próprio Jesus. Quando você quer, você recebe de volta de Jesus. A Bíblia fala que ele queria ver Jesus, mas foi Jesus que enviou ele pelo esforço que ele fez. Jesus vai ver você. Não importa quanto você seja pequeno, se esforce que Jesus vai te ver. Ele vai passar por onde você está esperando Ele. Fica firme. Pastor, eu estou aqui na fidelidade. Faz um bom tempo que eu estou aqui na obediência. Faz um bom tempo. Aguenta firme. Vai chegar um momento que Ele vai passar por aí, Ele vai te ver. E Ele vai falar para você, agora chegou a hora de eu entrar na sua casa. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que Ele merece, igreja. Amém. Vamos ficar de pé? Agora sim nós vamos participar da ceia do fortalecimento. Irmão, hoje é aquele dia de você receber força para continuar firme aí. Pergunta para o irmão ao seu lado, fala, você está firme aí em cima da figueira? Fala para ele.